Hoje, na oportunidade, domingo pela manhã, dia 17 de maio de 2020, nós vamos estudar a Palavra de Deus através da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição 7 e hoje nós vamos falar com o seguinte tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós louvamos a Deus pela sua vida, vocês que estão conosco aí na nossa plataforma, da plataforma ADEC TV, aos irmãos que estão conosco aqui no templo, alguns irmãos conosco aqui, Deus abençoe vocês. Estamos retomando aos poucos as nossas atividades, esperamos que em breve tudo esteja restituído da forma que era antes, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade, nós ampliamos a nossa equipe de comentários aqui. Está comigo aqui, à minha esquerda, presbítero Sebastião Ferreira, que é o superintendente da nossa EBD aqui no Templo Central. Louva a Deus pela vida dele. Também, continuando à esquerda, professor Joás, tem estado conosco aqui há alguns dias. E à minha direita, diácono, irmão Leonardo, Léo. Então nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, vamos falar assim, desses irmãos que compõem essa mesa, que vamos comentar essa lição hoje. E você que está em casa, nós queremos louvar a Deus pela sua vida também. Eu quero convidar todos os irmãos que estão aqui, você que está em casa, para nós orarmos ao Senhor e começarmos o nosso comentário nessa manhã. Mesmo sentados, eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça, e eu quero pedir ao presbítero irmão Sebastião para estar orando conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui no nosso templo, aqueles que estão nos vendo na sua casa. Vamos orar. Querido Jesus, pela graça, misericórdia e bondade do Senhor, coube ao Senhor nos dar essa oportunidade de novamente neste domingo estar aqui, Senhor, juntamente com cada irmão que está no Templo Central, aqueles que estão nos seus lares e que nos assistem através da ADEC TV. Que o Senhor possa abençoar a cada vida, Senhor, que nos escuta e que nos vê. Ó Senhor, que o Senhor possa abrir os seus corações para que eles recebam este estudo da EBD nesta manhã. Eu abençoo cada vida em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá na nossa lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Estava comentando aqui com o Tião nos bastidores aqui, se na lição passada foi uma lição assim que apertou, que mostrou a condição do homem sem Deus, nessa lição nós vamos reverter a situação, né? Através do comentário. Quem pode reverter a situação, qualquer situação, é Deus. Mas através dessa lição, nós vamos ver que a situação foi revertida para aquele que crê no nome de Jesus, aquele que acredita na obra salvífica de Cristo. E nós vamos falar sobre isso. Ainda estamos falando da carta de Paulo aos Efésios, e o nosso texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 14. E está escrito assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 19, e eu quero pedir aos irmãos que estão comigo aqui, Léo, Tião e o Joás, para a gente ler juntos aqui. Eu vou ler o primeiro versículo, e cada um dos irmãos leia um, e assim a gente vai revezar a leitura até chegarmos ao final. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Graças a Deus. Como a gente sempre tem costume, Léo, você gosta sempre de falar do objetivo geral e específico, vamos dar uma pincelada nisso aí, e a gente entra na nossa introdução e já inicia o nosso comentário. Amém. Paz do Senhor a todos. Nossa lição
número 7, ela tem como objetivo geral, ela tem um objetivo geral e tem os objetivos específicos. O objetivo geral da lição é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e, entre dois povos, criou um. Os objetivos específicos, nós podemos elencar que são 3. Pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados por Deus. Como de costume, nossas lições elas têm 3 tópicos e os tópicos são divididos. Nós temos, na verdade, uma introdução, 3 tópicos e depois a conclusão. O tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. E o tópico 3, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Graças a Deus. Os irmãos que estão em casa, se quiserem mandar uma mensagem para a gente, uma pergunta, uma colocação dentro do tema, os irmãos fiquem muito à vontade. Pode mandar através do nosso chat. Os irmãos que estão conosco aqui no templo, vamos nos interagir também. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum questionamento, pode dar um sinal e a gente providencia uma forma de levar um microfone até vocês e a gente vai interagindo aqui uns com os outros. Ok, irmãos? Amém? Deus abençoe vocês. Vamos lá, então. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Tião, é interessante quando a gente olha essa lição e compara ela com a lição anterior, a gente viu o quadro dos gentios sem Deus, uma separação eterna. E agora a gente vê, quando Cristo veio e cumpriu, vamos falar assim, o que Paulo chama, na plenitude dos tempos, cumpriu o plano de Deus, que é a salvação, que reconcilia o homem, e escancar uma porta da salvação, isso traz um alívio imenso para todos os homens, né? Inclusive, pastor Gilberto e demais irmãos, o que chama atenção na introdução é que ele usou aí que, no versículo 13, Paulo usa uma expressão, na verdade, uma conjunção adversativa, mas agora, esta conjunção adversativa aí, o que é a conjunção adversativa dentro da língua portuguesa, até mesmo dentro da língua grega, que indica que dentro da mesma oração há um contraste. Então, veja que a lição anterior é totalmente diferente, o quadro dos gentios era totalmente diferente de agora. Agora sim, pode ver que o homem, o gentio, que estava fora, muito distante, ele foi reconciliado. Por isso que ele vai usar essa conjunção adversativa. Mas agora, quer dizer, contrastando aquilo que estava acontecendo anteriormente. Outra coisa também que me chama a atenção, de eu devolver a palavra, é o sacrifício vicário. Muita gente em casa, o que é vicário? É uma palavra quase que a gente não ouve essa palavra. Vicário é em lugar de, é substitutivo. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele foi em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Por isso que chama-se sacrifício vicário. Glória a Deus. Olha que bom, na introdução nós já julgamos aí informação que nós podemos ficar só aqui, né, Joás? Se a gente falasse assim, ficar só na leitura igual nós já lemos o texto, verdade prática, a leitura bíblica em classe, Léo, nós ficaríamos em introdução só aqui, já dava uma lição aqui de pelo menos umas 2 horas, Tião, desse sacrifício, dessa inimizade que estávamos com Deus. Interessante que quando a gente fala dessa inimizade, é bom a gente lembrar de um texto no Antigo Testamento, Isaías 59, 1 e 2, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as nossas transgressões fizeram a inimizade, fizeram a separação entre nós e Deus. Então, a humanidade estava caída, distanciada e inimiga de Deus. Com o sacrifício vicário de Cristo, Cristo, nos reconciliou com Deus. E isso é esplêndido, isso é extraordinário. É a introdução da nossa lição. Por aí os irmãos já percebem a temática da lição que teremos aqui nos próximos 3 capítulos. Vamos lá, capítulo 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Ponto 1. A parede de separação entre os homens.
Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Olha bem, Tião, Joás, Léo, nós começamos aqui sobre essa inimizade, essa separação. Então, Paulo faz uma analogia até mesmo à figura do templo antigo, falando dessa separação que havia entre vamos falar assim, a área bem externa mesmo, quando se adentrava ao tabernáculo, a parte, isso eu estou falando não no tabernáculo, tá? Depois nós vamos chegar no templo, a parte do pátio santo e santíssimo. Já no templo mesmo, construído por Salomão, havia um muro de pedra que separava. Vamos falar um pouquinho disso aí? Paulo faz uma analogia nisso aí, né? Inclusive, pastor Gilberto, eu tenho aqui uma foto, pena que não pudesse ser julgado para todos verem. O interessante é que a condição dos gentios era tão terrível, vamos dizer assim, é que tinha 3 partes aqui. Esse muro de pedra, ele era baixo, ele separava toda a área do templo, e inclusive, dentro da área do templo, tinha o pátio das mulheres. Ou seja, as mulheres tinham mais, nesse período da história, as mulheres que eram excluídas da sociedade judaica, vamos dizer assim, mas aqui, no tempo de Jesus, elas tinham acesso a um pátio delas. Só que, além dessa parte, do lado de fora, esse muro separava os gentios. E o que me chama a atenção é o seguinte: veja que o gentio era totalmente excluído, ele não tinha privilégio nenhum. Agora, eu estava pensando sobre aquele etíope, aquele tesoureiro dos tesouros de Candace, da rainha de Candace. Ele viajou quilômetros e quilômetros para ficar do lado de fora aqui, simplesmente para adorar a Deus. Isso é, de uma certa forma, Tião, muito magnífico a obra de Deus. Agora, uma vez que Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado e o acesso ficou livre, né, para os que creem. Joyce, vamos falar um pouquinho disso aqui também, dessa inimizade, e a gente parte para o tópico 2. É interessante notar aí que há um povo que está mais perto de Deus e se enclausurou, né? Ele se distanciou das outras nações, né? Em vez de cumprir o seu papel evangelizador, né? Mostrar Deus aos outros povos, ele ficou com Deus só para ele, né? Então, embora eles estejam mais perto, eles também não estão cumprindo o propósito de Deus, né? Paulo usa essa expressão no verso 17, aí no verso 17, né? Os que estavam perto e os que estavam longe, né? Os judeus estavam perto e os não-judeus estavam longe. Mas quando Cristo veio, ele reconciliou os dois com Deus, né? Ele diz isso no verso 18, né? Então, a aproximação de Deus, e desde que nós nos afastamos de Deus com o pecado, lá no primeiro homem, né? Por ele entrou o pecado no mundo. Desde essa época nós estamos afastados de Deus, e o próprio Deus criou meios para que nós nos achegássemos. O próprio Deus chegou mais perto, né? Usando uma expressão aí de Max Lucado, né? Deus chegou mais perto, se fez um de nós, né? Então, ele desfez essa inimizade, né? Tanto para os que estavam longe, nós, os gentios, quanto para os que estavam perto, os judeus. Eu acho muito, muito importante quando a gente fala isso, Joás, quando você usou essa expressão, né, de Max Lucado, Deus chegou para perto de nós. Eu me lembrei de uma frase do pastor Billy Graham. Ele, uma certa feita, nas suas pregações, ele falou um negócio muito interessante. Falou assim, Léo, que o mais importante, o mais interessante, o fato mais importante do século não foi o homem sair da terra e ir para a lua. O fato mais importante que aconteceu em todo o universo, em todo o tempo, em toda a história, foi Deus sair do céu e pisar na terra. E quando a gente olha isso em João capítulo 1, versículos 1 a seguir, né, até o versículo 14, conclui isso que você falou, Tião e Joás. Jesus é judeu, né? O homem. Ele nasceu, ele veio daquela nação. Tanto é que ele fala, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Aí olha a porta se escancarando para nós gentios. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós entramos nessa, né? Muito bom, né? Com certeza. Bom, do tempo, ponto 1 aí, a parede de separação. Ficou claro isso aqui, não ficou, Tião, dessa parede?
Sim, era um pequeno muro de pedra que todos podem entrar na internet e pesquisar muro de pedra que separava os gentios, que você vai ter lá uma noção do que era uma pequena mureta de pedra que isolava os gentios das dependências do templo. Isso é muito bom para quem está em casa, para quem está conosco aqui já conhece, e permita-me fazer isso aqui. Para quem é aqui do nosso Tempo Central, já conhece tanto o presbítero Sebastião e também o Joás, que são dois professores aí que conhecem do grego e do hebraico, isso facilita muito nas nossas ministrações. Léo também é um dos professores aqui de um ministério jovem que nós temos aqui. Então isso facilita muito, isso enriquece o comentário, isso traz uma luz ao texto que muitas vezes pode passar despercebido, vamos falar assim, se a gente não tiver uma atenção minuciosa ao texto. Graças a Deus por isso. Ponto 2. Léo, aqui eu começo com você. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Glória a Deus por isso. Era uma parede física, Tião já falou isso aqui, realmente existia, mas também no mundo espiritual havia essa separação, que eu já citei Isaías 59, 1 e 2. Mas quando Cristo vem, ele rompe tanto com essa física e principalmente com a espiritual, dando acesso às mansões celestiais ao homem que estava caído. Claro que esse homem precisa passar pela salvação. É bom lembrar isso. Sem dúvida nenhuma. Essa barreira, né, física como espiritual, já foi citado aqui, Jesus veio para os seus, e os seus o receberam, como você acabou de dizer. E nesse momento aqui, o que acontece nesse tópico 2? Tanto aquele muro que existia lá no templo, quanto essa barreira que tinha sido imposta, dado acesso aos judeus e os judeus não receberam, ele fez com que todos tivessem acesso, nós. E dos dois povos, judeus e gentios, ele criou um povo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E para ser corpo de Cristo, tem que haver o quê? O novo nascimento. Tem que haver o quê? A aceitação de Jesus como o Salvador, como aquele que realmente, mais para frente nós vamos ver durante o desenrolar da lição, que é aquele que se fez maldito por nós. Todo aquele que morria na cruz era considerado, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com a lei, era maldito. E Jesus se fez maldito, justamente para poder dar condições de todos terem acesso à vida eterna e às promessas das bênçãos espirituais que ele deixou para todos aqueles que crerem nele. Graças a Deus. Tião, Joás, alguma coisa a comentar nesse tópico aqui? Dessa derrubada da parede de separação? Ainda falando sobre a parede, né? Era uma falta grave, por exemplo, um gentio entrar ali. Paulo foi preso por isso, né? É citado aqui em Atos 21, né? Foi preso por isso porque foi acusado de permitir Trófimo, né? Que inclusive era de Éfeso, né? De entrar no templo, e um gentio não podia fazer isso, e Paulo chegou a ser preso, né? Então era uma falta grave, porque eles entendiam que Deus era só deles, né? E interessante que Paulo deixa muito claro aqui, como em tantas outras passagens, né? O apóstolo ele deixa muito evidente, né, que fazendo essa analogia, né, do muro, ele deixa muito evidente, inclusive no verso 18, que a gente já citou aqui, né, do capítulo 2, que o único jeito de se aproximar de Deus, né, efetivamente, é por Jesus Cristo, né? Há tantos que tentam outros caminhos, né, outros caminhos para se achegar a Deus, para se aproximar de Deus, mas o único caminho, né, que funciona, digamos assim, né, é o caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho, né? Não tem outro jeito de se aproximar de Deus a não ser por Ele. Glória a Deus. Inclusive, pastor Gilberto, Hebreus também 10, 19 diz isso. Ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Aquilo que era o problema para Paulo, inclusive, devido a isso, Paulo foi levado a Roma. Foi para Roma devido a esse problema que teve lá, e foi acusado. Mas agora, conforme Hebreus aqui 10, 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, ousadia, lembrando que essa palavra é liberdade, liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E lembrando o seguinte, que a graça
ela é o favor imerecido e ela está disponível a todos. Mas não foi de graça que aconteceu essa graça. Foi feito pelo sangue de Jesus. Tanto é que lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Você está falando da graça, Léo. Eu lembrei de uma canção extraordinária de um quarteto, e ele fala muito sobre a graça, é uma das canções que eu mais gosto, por se tratar da condição que estávamos e onde estamos, não por merecimento humano, mas por Cristo. Um trechinho dessa canção fala que a graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos caem no chão. Isso eu fico assim pensativo, meditando isso constantemente, que a graça, ela nos conduziu a Cristo. E quando chegamos a Cristo, o fardo do pecado, o fardo da separação, o fardo da miséria, isso caiu por chão. E nós ficamos tendo acesso à salvação por Cristo. Isso é maravilhoso. Vamos lá, o tempo não para e a lição, nós precisamos chegar ao final. Ponto 3, o conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Vamos falar um pouquinho disso aqui, Tião, e a gente vai revezando aqui, Joás, Léo. Vamos falar um pouquinho desse conceito, dessa lei. Ela tinha uma tríplice função, né? Nós vimos aqui que Paulo faz alusão a essa tríplice função da lei também. E nós vemos, era moral, cerimonial e civil. E a gente vê isso na lei propriamente dito, a forma que eles usavam isso, até mesmo de uma forma de excluir os gentios e por aí vai. Vamos falar um pouquinho disso aqui? Inclusive, nós temos que atentar para os detalhes da lei. Inclusive, na lei tem lei e mandamentos. Lei é Torá, Torá é ensino, e mandamentos é o mitzvah, que o significado é isso mesmo, é mandamentos. E dentro da lei, que é o ensino, que o significado de Torá é ensino, os israelitas tinham o quê? Primeiro, a lei civil. Então, a lei civil, ela que regia a maneira, a conduta dos israelitas como cidadão numa sociedade. Depois você tinha a lei moral, que inclusive esta permanece até hoje, que são os mandamentos. E depois tinha a lei cerimonial. O que consistia a lei cerimonial? A lei cerimonial é aquela que dava diretriz o quê? Nos sacrifícios. O culto levítico ali, na antiga aliança, era todo regido o quê? Pela lei cerimonial. Então, vê que eles eram regidos por 3, a moral, cerimonial e a civil. E hoje nós cremos que com a vinda de Jesus, a única que permanece é a lei moral. Jesus, interessante dizer que ele cumpriu os 3 aspectos da lei, né? Civil, moral e cerimonial. Cerimonial, inclusive as festas, ele guardava as festas, né? Ele diz que era senhor do sábado, né? Então ele guardava a circuncisão, ele foi circuncidado ao 8º dia, como qualquer judeu, né? Então Jesus guardou, cumpriu, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu toda ela. Agora, ele trouxe uma lei nova, né? Ou uma renovação da lei, ficaria melhor, né? Aqueles 613 mitzvot, né, aqueles 613 mandamentos presentes na lei de Moisés, Jesus ampliou eles quase dobrando, né? O Novo Testamento tem 1050, né, mandamentos. Então, e está valendo, né? Os 1050 do Novo repetem os 613 e ainda, né, ainda amplia. E exclui esse aspecto cerimonial, né? O novo mandamento, esse novo mandamento que ele nos dá, né, ele exclui essa lei cerimonial,
né? E a lei civil continua valendo para Israel, né? Então, Jesus ele veio revogar esse tipo de lei cerimonial. E antes de revogar, ele cumpriu, né? Cumpriu toda ela. Inclusive porque ele foi o próprio sacrifício, né? Aqueles sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, da matança de animais, ele próprio foi o cordeiro que foi morto ali na cruz do Calvário. Então ele cumpriu também a lei cerimonial. Beleza, irmãos. Léo, vamos trabalhar esse ponto aqui para a gente passar para o 4, então. Esse conceito da lei e os mandamentos. Há uma pergunta, senhores, irmãos que estão aqui. Se essas leis, se esses rituais, se esses sacrifícios continuam ainda prevalecendo hoje na nação de Israel. 2012 ou 2013, se eu não estou equivocado, eles estão querendo retornar com este sacrifício novamente. O problema de tudo, eles estão fazendo tipo um ensaio no que se diz respeito à comemoração da Páscoa, o sacrifício de animais. Inclusive, eles já têm a novilha vermelha para o sacrifício. Mas o problema de tudo, irmãos, é o templo. Que para concretizar aquilo que eles têm em mente, para voltar realmente o sacrifício a todo vapor, depende da construção do terceiro templo, e algo ainda fora de cogitação. Há previsões para isso, né, Tião? Se a gente for olhar a Bíblia, há previsões para isso aí, e a gente sabe muito bem o período que será concluído, né? Mas, assim, toda a história está caminhando para esse fim, né? Perfeito. Com certeza, num futuro próximo, isso pode acontecer. Inclusive, todos os utensílios do tabernáculo, ou do templo, né, que já estão prontos, na verdade. Todos os utensílios aí de ouro, a menorá, aquelas mesas, todos os utensílios que são manuseados pelos levitas, eles já estão prontos. O que falta agora é só erguer o terceiro templo. E isso é coisa do anticristo, que vai, com certeza, quando ele se levantar, vai ser papel dele. Isso Quem aí. quiser saber mais sobre isso, é só entrar no site do Instituto do Templo, né? É só pesquisar Instituto do Templo, você vai achar o site deles. Está tudo pronto, os levitas estão treinados, né? Os sacrifícios já têm novilhas preparadas, tudo está pronto. O templo já está pré-moldado, né? Digamos assim. É só eles pegarem o lugar do templo de novo, de volta, e também legalmente já é deles, né? Não tá feito ainda por causa de problemas óbvios, né? Mas isso não vai demorar, não. Inclusive, com relação a isso, com certeza no futuro próximo vai ter acordos diplomáticos e vai permitir que essa construção seja feita. Nós queremos assim. Aí já entramos num período bem escatológico, né? Nós estamos falando de uma coisa bem interessante, e assim, não que isenta, claro que não, mas é muito bom quando a gente fala disso também com a visão bíblica, né? Se tratando desse sacrifício, desse tempo, de tudo isso que a gente está falando aqui. Vamos lá. Dentro dessa revogação da lei, no ponto 4 aqui, nós vamos ver que essas barreiras foram eliminadas, né? E Jesus, nós não vamos ler por uma questão de tempo, e Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E foi o único que conseguiu cumprir tudo, né, Tião? Léo, foi o único que conseguiu cumprir tudo, né? Não existe um homem que conseguiu cumprir toda a lei nos seus detalhes. Só ele que não teve pecado, né? A lei, ela veio para regular essa questão do pecado. E os judeus criam que, na verdade, se eles cumprissem a lei, eles tinham acesso a essa salvação. Só que era impossível cumprir a lei. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Então, o que acontece? A partir do momento que Jesus diz, e Jesus realmente, ele disse, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Porque tudo aquilo que estava determinado na lei e nos profetas, Jesus fez. Mas mesmo assim o povo judeu não reconheceu Jesus. Porque para eles, Jesus não poderia ser um homem pobre, um homem de aparência feia, um homem que veio de um lugar simples. Jesus tinha que ser um rei, assim como Davi, assim como Salomão. Então, os judeus, até hoje, né, os que praticam o judaísmo, eles realmente creem que o Messias ainda não veio. Perfeito. Então, e nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, nós temos a convicção de que realmente Ele é o Senhor. Inclusive, Léo,
inclusive, Léo, só te interrompendo aí, validando o que você disse aí, que ele foi sem pecado, Jesus, Hebreus 7:27 diz o seguinte: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, ele era sem pecado e por isso ele poderia fazer isso de uma vez por todas. Tião, eu vou pegar um gancho aqui, no que vocês acabar, você, Léo, falou, e vou dar uma cutucada no Joás aqui. Brincadeira, tá, Joás? Mas assim, numa lição que a gente estava gravando para o programa Novo Alvorecer, eu me lembro que nos bastidores a gente comentou um negócio muito interessante, o Joás falou isso, eu guardei isso, ele falou o seguinte: olha, Deus não burlou o sistema quando Cristo veio. E olha que fato interessante, que isso é frase dele, não é minha, tá? Ele falou o seguinte, que quando Deus formou o homem, o primeiro homem, Adão estava sem pecado lá no paraíso. Quando Jesus veio, ele não poderia burlar o sistema. Jesus também veio como homem e veio sem pecado. Exatamente para fazer um contraste do seguinte: Adão, tendo as melhores condições, pecou lá no paraíso. E Cristo, tendo as mesmas condições, sendo homem, sem pecado, venceu o diabo lá no deserto. Olha as condições. E isso vai corroborar muito com o texto que você leu de Hebreus, que ele, sem pecado, ofereceu sacrifício uma só vez. E aí eu pego a outra palavra do pastor Sebastião Correia, que o poder do sangue de Jesus é um poder no presente, quando ele morreu, um poder no presente, testificou aos crentes do passado e vai testificar a muitos crentes que ainda vão aceitar a Jesus o sacrifício no futuro, ou seja, um poder retroativo também e um poder extraordinário, né, Joás? Esse texto que o professor citou, né, ele é um complemento, digamos assim, né, ele está linkado ao que Jesus disse aqui em Mateus 5,17, sobre cumprir a lei. Né? Esse cumprir aí é trazer fim por meio do cumprimento. Né? Então, uma vez por todas, de uma vez por todas. Ele fez do jeito certo, do jeito que tem que fazer, para que não precise ser feito mais. É isso, esse cumprir aí tem esse sentido. Né? O professor de grego está aqui, ele sabe disso. Ele cumpriu e agora não há necessidade mais. Por isso que pode ir, de uma vez, quando ele cita aí, de uma vez por todas, ele fez isso. Ótimo. Pois bem, irmãos, os irmãos que estão aqui no tempo com a gente, está tranquilo? Alguma dúvida? Podemos seguir? Amém, irmãos? Amém? Os irmãos que estão em casa, aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem uma pergunta aqui de Manome, Tião, que nós vamos responder ela agora, mas eu queria perguntar aos irmãos que estão em casa, você que está nos assistindo aí através da nossa plataforma ADEC TV. A lição está sendo clara para vocês, está chegando aí em alto e bom tom e bem explicada. Eu quero ouvir a sua opinião, dá um joinha aí para mim, eu quero saber se está tudo ok. Né? Quero saber a opinião de vocês aí. Os irmãos que estão aqui no tempo já me responderam. Agora você que está em casa assistindo, eu quero também ver aí um feedback seu se está tudo ok aí. Tião, uma pergunta do irmão Norma, Tião, Léo, Joás, aí vocês podem escolher aí. Manoma pergunta o seguinte: Shalom e Eirene são palavras de significado diferentes? Podem elucidar? Shalom é hebraico, né? Eirene é grego. O Shalom seria paz e prosperidade, o hebraico. E Eirene é paz interior. Só que o Eirene tem um significado bem mais amplo, que é a paz interior que o cristão tem, baseado na salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. E é sobre esse tópico agora, Tião, que nós vamos começar a trabalhar o capítulo 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A pergunta da irmã Norma foi muito sugestiva e assim abriu um caminho muito grande para a gente começar esse capítulo 2. Obrigado, irmã Norma, irmão Wander, todos os irmãos que estão conosco aí. Estou vendo aqui vários irmãos no nosso chat. Um abraço a todos vocês que nos dá a honra de, domingo pela manhã, né, nós estamos tomando um café com vocês. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, vocês estão aí degustando a palavra de Deus e junto nós estamos num banquete espiritual. Literalmente um banquete espiritual. Deus abençoe vocês por isso. Deus abençoe. Vamos lá. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade.
Aí vem o conceito bíblico de paz. De forma geral, paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em Apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez toda inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Quando a gente fala de paz, é um estado magnífico para nós que estamos numa condição tenebrosa de trevas. É como se tirasse aquelas densas trevas, tirasse aquele fardo pesado, aquela culpa que carregávamos, e pela morte de Jesus, pelo plano salvífico de Cristo, nós temos acesso a essa paz maravilhosa. E a gente não cansa de falar isso, né? Inclusive, pastor Gilberto, por isso que a paz, que é Irene no Novo Testamento, que é o grego, o significado é bem mais amplo do que do shalom, que é no hebraico. Essa paz agora no Novo Testamento dá a ideia dessa tranquilidade, dessa paz de espírito. Não é uma paz que depende de circunstâncias exteriores. Esta paz aqui é aquela convicção que o cristão tem de que ele é um salvo em Jesus, que Jesus mora dentro do seu coração. Então essa convicção é tão grande que pode o mundo estar desabando, pode o mundo estar em pandemia, pode estar acontecendo o que for, ele consegue ter paz dentro dele, porque esta é a verdadeira paz. Por isso, olha, não há dor como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo traz, por exemplo, quem já leu sobre a Pax Romana, o Joás, eu sei que já leu, a paz romana, a Pax Romana, nesse período ali, dos tempos bíblicos de Jesus, era uma paz forçada por meio da espada. Ali havia paz, mas a paz que Jesus dá, ela supera tudo. Por isso que é difícil alguém compreender essa paz que o cristão tem. Ainda pegando um gancho nessa palavra sua, irmão Sebastião, por isso que ninguém entende, né? Por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, porque a paz que excede todo o entendimento, né, guardará os vossos corações e o vosso entendimento, né, em Cristo Jesus, porque essa paz, ela excede o entendimento, e essa é a promessa que Jesus faz para nós, né, quando está lá em João 16:33, que ele convida para que nós tenhamos paz, né, é um convite: venhais a mim para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o convite de Jesus é para aliviar o fardo, né? É para poder nós passarmos aqui por esta jornada terrena com paz, independente das circunstâncias que nós atravessamos aqui. Inclusive, Léo, é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz isso. Gálatas 5:22, olha, mas o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Ou seja, o que produz a paz dentro do coração do homem em quem? É o Espírito Santo. E interessante que já havia uma profecia disso 756 anos antes de Cristo nascer. Isaías falou isso, né? Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Príncipe da Paz. Né? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Deus forte, né? Então, assim, quando a gente fala esse Príncipe da Paz, e o Tião falou isso muito bem, e a gente fecha aqui com o Joás, sobre esse tópico aqui. Paz, uma paz que independe das circunstâncias, da situação que nós estamos atravessando. Estamos vivendo um momento de pandemia. Pode procurar um verdadeiro cristão. Está aflito com alguma situação? Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas o nosso coração descansa no Senhor. Só ainda, perdão, irmão João, só para complementar, que o senhor disse agora de Isaías capítulo 9, versículo 6, eu também quero nos remeter em Isaías capítulo 53. Sim. Né? Que quando diz o seguinte, o profeta diz, né, Deus falando através dele, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele recebeu o castigo para que nós tivéssemos essa paz.
Eu não sei se você que está em casa, os irmãos que estão aqui conosco no templo, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas quando a gente vai falando a palavra de Deus, o coração vai enchendo, chega uma hora que é difícil segurar, viu? Então, se vocês Com escutar certeza. uns glória a Deus meio alto, aí vocês não estranham não, porque nós somos crentes, tá? Esse, Glória a Deus. esse tópico, né, o ponto 2 aí, pela paz Cristo fez um novo homem, nós já falamos o conceito bíblico de paz, e o conceito bíblico de paz é Cristo, né? Cristo é o motivo da nossa paz. Já foi citado aqui João 14, 27, né, onde ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Essa paz é Cristo, por quê? E é interessante como que essa paz se manifesta. Ele diz, alguns versos antes, o verso 23, por exemplo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Né? O pastor já falou que essa paz ela existe por causa do Espírito Santo em nós. E é isso que Jesus estava dizendo. Por que a minha paz é diferente? Porque sou eu morando dentro de você. Né? E como que ele faz morada? Se eu amá-lo, se eu obedecer o que ele diz, né? Se eu obedecer o que ele fala. Né? Parece que as coisas estão condicionadas. Isso não é legalismo, como alguns acusam. Né? Não é legalismo. Não é querer comprar salvação, nem nada desse tipo. Né? Isso é lógico e é óbvio. Né? Eu tenho paz porque ele mora em mim. E ele só vai morar em mim se eu obedecê-lo, se eu amá-lo de coração. Né? Então, é isso que acontece. A nossa paz é diferente por causa disso. Glória a Deus. Ó, nosso tempo está corrido aqui e nós já comentamos o ponto 1 e o 2, falando que Cristo é o motivo da nossa paz. Nós vamos caminhar, então, para o terceiro ponto aqui, do terceiro tópico aqui do capítulo 2, para a gente já caminhar para concluir. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Isso é extraordinário, Tião, que isso aqui não depende de homem nenhum. A paz não depende de mim, não depende de você, depende de Cristo. A única coisa que o homem faz é responder a esse chamado, é responder a essa salvação que Cristo ofereceu a nós. A única coisa, o resto é tudo mérito de Cristo. Eu não estou falando que isso é mérito do homem, não, tá? Estou dizendo que o homem precisa responder a esse chamado, só isso. Aceitar, né? Lembrando também que sempre que amor, quando o Joás diz aqui amar, e amar é muito mais do que o sentimento. Amar está ligado à obediência. Quando o homem responde e obedece ao Senhor, automaticamente ele está amando a Deus. E quando ele ama a Deus, o Senhor vem o quê? Através do seu Santo Espírito e passa a fazer morada. E ao fazer morada dentro desse ser humano, ele traz o quê? A paz. Por isso que é a paz que Jesus que dá. Verdade. É claro que a resposta é a obediência, tudo isso aí, né? Eu digo assim, desse mérito, a paz não tem mérito humano. O que o homem precisa é aceitar a Cristo e negar a si mesmo e seguir ele. Isso implica o quê? Em cumprir aquilo que Cristo proporcionou a nós, que é a salvação, e guardar os mandamentos, estar atento à palavra, executar a vontade do Pai, não mais dele. Eu até aproveito para falar isso aqui de novo, tá? E a gente encerra esse ponto aqui. Tem muita gente que está equivocado com relação a essa questão do livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, Cristo nos deu o livre-arbítrio e por aí vai. Deixa eu falar de novo, eu não sei quantas vezes eu falei isso aqui, não me canso de falar. Em qual é a condição do livre-arbítrio? A escolha, eu opto em servir a Cristo ou servir o diabo, não tem outro. Desculpa ser rude nisso aí, ser direto. Ou eu opto servir a Cristo ou eu opto servir o diabo. Se eu opto em servir a Cristo, o livre-arbítrio é esse. Se eu opto em servir a Cristo, eu estou servindo a Cristo. A partir do momento que eu tomo a decisão de servir a Cristo, aí já não tem livre-arbítrio mais. Se tem livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero. Não, o livre-arbítrio me condiciona a essa escolha. Eu optei em servir a Cristo. Depois que eu passei a servir a Cristo, eu não faço mais como eu quero, eu preciso fazer como Ele quer. Isso implica em guardar os mandamentos dele. É por isso, pastor Gilberto, que Paulo, sempre na introdução das suas cartas, Paulo, servo de Jesus. Essa palavra servo parece que é muito bonita, viu, Joás? Mas no original grego é doulos.
Doulos é escravo, é isso mesmo, é escravo. Ele ali estava para obedecer a ordem do Senhor, que era o quê? Levar o evangelho dele aos gentios. E aqui tem um subsídio, só para enriquecer a nossa lição, que está na primeira carta de João, no capítulo 2, dos versos 3 em diante, que diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Glória a Deus. Guardar a Palavra. exatamente os mandamentos. Isso é Tá muito vendo? bom. A obediência é como a gente identifica se o sujeito está em Cristo ou não. Né? Perfeito. Verdade, verdade. Muito boa, Joás. Muito bom, muito bom. Só dando uma recapitulada para a gente passar para o terceiro tópico, então, terceiro capítulo. Capítulo 1 nós estudamos, Cristo desfez a inimizade entre os homens. No capítulo 2, nós falamos sobre a paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então, antes éramos inimigos, Cristo morreu, nos reconciliou e ainda nos deu a paz. E agora, no terceiro, para a gente fechar, nós vamos falar que pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Aqui nós estamos falando da igreja. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Então, nós já falamos isso aqui, Tião, ficou muito claro, né? Sim. Agora, essa inimizade, inclusive, nesse decorrer desse último tópico aí, ele vai falar das duas inimizades, tanto a vertical como a horizontal. Então, tudo isso aí caiu por terra. Graças a Deus. Então, vamos lá. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Se condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, se condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, ser condenado. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo de ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local de execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Joás, falamos muito disso essa semana, né? Sim, escândalo para os judeus, né, por causa de Deuteronômio 21, né, verso 23, né, e escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né, porque se tratava do pior tipo de humilhação que o governo romano infringia aos seus malfeitores, né? Era a pior condenação que um sujeito poderia receber, né? Então é loucura, né? Dizer que salvação vem pela cruz, né, para qualquer pessoa naquela época que não fosse judeu era loucura, e para o judeu era escândalo, né? Então é por causa desses motivos. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 1,18, né, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso, Gálatas 3 também, né, Muito bom. tem essa ideia. Inclusive, o pastor Gilberto, o que você falou sobre escândalo, a palavra grega escândalo é uma pedra que é colocada na frente de alguém para que ele possa cair. Então, quando o judeu olhava para a morte de Jesus na cruz, era um motivo pelo qual ele ia cair na sua fé, vamos dizer assim, do judaísmo. Ele não poderia jamais aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que era motivo de queda para ele. E aqui em Gálatas 3:13, mais um subsídio para nós, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui, e eu tenho aqui no comentário dessa Bíblia, visto que os leitores de Paulo estavam tentando ser justificados pelas obras da lei, eles já se encontravam debaixo de sua maldição. Felizmente, Cristo resgatou os que estavam debaixo dessa maldição por sua crucificação. Paulo cita Deuteronômio 21, 23, para mostrar que, ao ser pendurado no madeiro, a cruz, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Glória a Deus. Vamos dar mais uma caminhada, que o tempo já está quase mandando a gente parar. 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Se no ponto 1, Cristo se fez maldição por nós, né? Aí o Joás, Tião, Léo, nós já explicamos aqui por que era considerado
essa maldição aí, né? Isso é uma coisa lá da lei. Agora nós vamos falar que nós somos reconciliados por essa cruz. Claro que por Cristo, tá? Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva de que Cristo é a nossa paz, pela sua própria carne, um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Muito importante isso quando a gente fala desse sacrifício de Cristo e a forma que Cristo conquistou na cruz a nossa salvação, a paz e tantos outros benefícios, tantas riquezas espirituais que nós desfrutamos dela hoje. Tudo veio através de Cristo e pela cruz, né, Tião? Essa morte substitutiva foi assim interessante porque lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz. Aí fala o quê? Dessa reconciliação. Temos paz com Deus, por meio ou através de quem? De nosso Senhor, Jesus Cristo. Então veja que foi Jesus que conquistou essa reconciliação através da cruz, da sua morte na cruz do Calvário. Graças a Deus. Glória a Deus. Joás, alguma observação nesse tópico 2 aí? Léo? Eu notei aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e Romanos 5, 9 e 11. Só para a gente poder, dentro desse tópico 2, que está aí justificando o versículo 14, mais para o final dele, de Efésios 2. Então, só para a gente chegar lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Ponto 3. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Olha que interessante. Existente na vertical. Então, quando a gente olha essa parte aqui na vertical, isto é, entre os homens e Deus, no versículo 14 o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. E aqui, Tião, nós vamos falar o que você falou agora há pouco aqui, que essa reconciliação precisava ser na horizontal, na vertical, né, com Deus, entre o homem e Deus, e também na horizontal, entre o homem com seu próprio semelhante. Até porque os gentios estavam aqui totalmente fora. Fora. E até mesmo, literalmente, como nós já falamos, existia o que? O muro de pedra que separava os judeus dos gentios. E pode ver que até os judeus, eles não comiam com os gentios, justamente eles consideravam os gentios o quê? Como impuros. Então nós estávamos o quê? Totalmente separados. Éramos o quê? Inimigos, vamos dizer assim. Esse é o quê? É a inimizade no sentido horizontal, dois povos inimigos entre si. E Jesus, quando ele vem, ele além de romper com esta barreira vertical, ele também quebra esse muro que estava na horizontal. Tião, tem uma pergunta aqui do evangelista Vanderlei, amigo nosso, de Belo Horizonte. Ele fez uma pergunta aqui, é claro que num contexto da lição de um tópico que nós já falamos aqui. Nós já estamos concluindo a nossa lição, mas eu gostaria de dar atenção a ela, claro, se a gente puder, de uma forma bem sintética, a gente conduzir isso aqui. Ele perguntou sobre a guarda dos sábados, tem como a gente dar uma pincelada sobre isso. Claro que de uma forma sintética, né? Como é que essa questão da lei, se os judeus ainda fazem isso hoje, Joás comentou muito isso aqui. Como é que é isso? Isso ainda acontece entre os judeus? Como é que foi isso na época de Jesus? Qual meio que ele foi confrontado com isso? Sim, os judeus, inclusive, até a comunidade judaica messiânica, eles observam o Shabat. Tem uma comunidade em Belo Horizonte mesmo, de judeus messiânicos, que eles, todo o sermão, toda a liturgia de culto deles é realizada aos sábados. O sábado todinho
é direcionado a isso, ao culto deles. Eles guardam o Shabat. Só que nós, como cristãos, entendemos o seguinte, que Jesus, ele é o nosso Shabat, ele é o nosso descanso. Quando ele diz que ele é o Senhor do sábado, se cumpriu nele o quê? O descanso. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos cumprindo o quê? O Shabat. Glória a Deus. Vamos lá então, concluindo a nossa lição, que o tempo já mandou parar, 10 horas e 2 minutos, nós estamos aí encerrando a nossa lição da EBD. Os irmãos que estão aqui no templo, está clara a lição, irmãos? Alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Tranquilo aí? Amém? Deus abençoe os irmãos, obrigado aí pelo apoio, pelo carinho de sempre. Os irmãos que estão em casa, ficou clara a lição? Algum questionamento, alguma pergunta, quer corroborar algum texto com nós? Manda aqui no nosso chat e nós vamos falar aqui rapidinho na nossa conclusão. Tião, Joás e Léo, considerações finais da nossa lição. Vamos começar pelo Tião aqui. Ponto de destaque, Tião. O que me chamou muita atenção aqui foi o finalzinho desse terceiro ponto aí, que ele fala a família de Deus, a igreja de Cristo. Glória a Deus. Então, quando Jesus ele quebra essas barreiras, tanto na vertical como na horizontal, ele forma uma família. A família de Deus, que é a sua igreja, a igreja de Cristo. E todos aqueles que estão inseridos na igreja, não importa se ele é gentil, se ele é judeu, ele é família do Senhor. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Joás? Acho interessante sobre essas duas amizades, né? As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, né? 1 Pedro 2, 24. Agora são duas amizades, né? Antes de Deus nos tornar seus amigos, Ele nos tornou amigos de seu povo, né? Não há na terra ninguém que ame o povo de Deus mais do que a igreja, né? Então, os maiores defensores de Israel hoje é a igreja, né? E eu acho interessante resumir a lição toda no que Paulo resume tudo que ele fala, né? Em Cristo. Esse termo em Cristo, ele diz lá em Romanos 8 que nós estávamos na carne. E na carne era impossível agradar a Deus. Não tinha como agradar a Deus porque nós estávamos na carne. E agora, aqui em Efésios, sobretudo, né, ele fala o tempo todo que nós estamos em Cristo. Só no capítulo 1 ele fala 10 vezes. Aqui no capítulo 2, 2 vezes. Né? No 2:1, em Cristo passamos da morte para a vida. No 2:6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. No capítulo 4, 22, somos livres do engano da nossa antiga vida em Adão, né? Em Cristo nós somos livres do engano. Em Cristo não andamos mais em trevas, somos filhos da luz, capítulo 5, 8. Então, essa expressão que Paulo usa mais de 160 vezes, 164 vezes em todas as suas cartas, né? Em Cristo, agora nós podemos agradar a Deus. Agora, aquela impossibilidade que havia na carne de agradar a Deus, agora existe em Cristo. Agora nós podemos nos achegar com confiança, né? Porque nós somos capazes de agradá-lo. E eu gostei duas coisas aqui no chat, antes de você usar a palavra aí, Léo. O pastor Ari mandou uma mensagem aqui muito interessante. Parece que eu estou vendo o pastor Ari aqui no nosso púlpito pregando, tá? Reconciliai-vos já com Deus. Pastor Ari, irmã Zezé, todos os irmãos, um abraço, tá? Muito obrigado pelo carinho de sempre. E a mensagem é essa mesmo, reconciliai-vos já com Deus. E antes de você concluir, Léo, Tião, tem uma pergunta aqui muito interessante. Raíssa Souza fez uma pergunta aqui, se vocês puderem responder, se podemos comer carne de porco. Como nós mexemos aqui em alguns rudimentos do tempo da lei e tudo mais, era já previsto que sugeriam perguntas voltadas a esse ponto, né? E aí? Direcionado ao Tião, né? Não, fica à vontade, Joás. Nós estamos interagindo, tá? Só dá uma olhada na aula de terça-feira, né? Nós falamos disso. Né? Exatamente. E assim, na aula de hoje, isso ficou muito claro lá no ponto 4, né? do primeiro capítulo, aí, digamos assim. Né? A revogação da lei dos mandamentos. O que Jesus fez foi revogar a lei cerimonial. Né? A gente não está mais obrigado à circuncisão, aos sacrifícios, às festas,
né, essas proibições que existiam cerimonialmente. A gente não está mais obrigado a isso, né? E comer carne de porco, né, não há mais essa proibição desde aquele primeiro concílio da igreja, né? Quanto ao comer, a proibição é carne sufocada, mais nada, não tem E outra a prostituição, proibição. né? Foi a causa do primeiro concílio de Jerusalém. Inclusive, quando Pedro está em Jope, a Exato, casa de Tiago. Simão Curtidor, um lençol é descido do céu com animais impuros. E a voz, o que ela dizia? Mata. E come. E o que Pedro respondeu? Senhor, eu jamais coloquei coisa impura em minha boca. Aí o Senhor, não chameis impuro aquilo que eu já purifiquei. Glória a Deus. Léo? Ainda em Efésios, né, a gente viu aqui na lição de número 5, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, tá? Porque andávamos nos desejos da nossa carne. Já no capítulo, na lição de número 6, né, nós estávamos sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E agora, nessa lição de número 7, Cristo reconcilia judeus e gentios. E é muito importante nós falarmos que não somente Ele está reconciliando judeus e gentios, mas como Cristo veio para todos os seres humanos, para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ele veio para todas as nações. E aí tem um subsídio bíblico, aqui em Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 28, que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então nós temos irmãos em todas as partes do mundo, em todas as etnias, em todos os locais. Basta apenas que nós, e que eles, e que todos nós conheçamos a Jesus e sejamos imitadores dele. Glória a Deus. Pois bem, chegamos ao final, nós vamos dar a nossa conclusão e orar agradecendo ao Senhor. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Falamos muito isso aqui. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero agradecer o Léo, presbítero Paulo Sebastião, nosso superintendente, professor Joás, todos os irmãos que estiveram conosco aqui no tempo. Deus abençoe a todos vocês, tá, irmãos? Deus abençoe de uma forma especial. Aos irmãos que estão em casa, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor e lembrando que logo mais às 19 horas teremos um grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Os irmãos que estão aqui no templo estão convidados a voltar. Você que está em casa, está em perfeita condição de estar no culto, te convida a estar aqui, te desafia a estar aqui conosco, tá? Claro que dentro das normas certinhas aí para evitar problema. Se você pode estar conosco, vamos cultuar a Deus. E de forma juntas, nós aqui, você na sua casa, juntos nós iremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Quero pedir o Joás para estar orando conosco e nós vamos nos despedir em nome de Jesus. Deus eterno, santo e bendito, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade rica que tivemos, Senhor, de falar da Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Ti, Senhor. Deus querido, te agradecemos pelo que o Senhor fez na cruz, Senhor, reconciliando-nos com o Senhor e com o Seu povo, Senhor. Deus querido, obrigado, Senhor, graças te damos, Senhor, pela Tua salvação e pela reconciliação, esse ministério que o Senhor confiou também a nós, igreja do Senhor. Deus querido, graças por tudo, é o que nós te damos em nome de Jesus, teu Filho, nessa manhã. Amém. Quero agradecer a todos vocês, que tenham todos um domingo excelente e que Deus esteja com vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos e nós dizemos juntos, amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês.